bem-vindos a mais um programa do Chimarrão e Informação com Piva. Meu nome é Natália Irano, faço parte da equipe de serviços genéticos da Grosseries Peak. Hoje nosso tema é para falar sobre o melhoramento genético e o seu impacto na produção de suínos. Bem-vindo, Piva, obrigada por participar conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, Piva, a gente sabe que a genética é a principal indutora dos principais avanços, né, na produtividade e qualidade na produção de suínos. Dentro do programa de melhoramento genético, a gente sempre busca um equilíbrio entre as características para a gente ter benefício na cadeia toda de produção, né? Pensando por esse lado, o que você tem visto, né, a campo, quais são os principais benefícios, o que você tem visto que a genética tem impactado mais na cadeia de produção de suínos? Natália, eu acho que como mais visível, talvez poderia dizer, é o aumento do número de leitores nascidos. Tá? Mas não somente isso. Tá? A capacidade de uma fêmea também de ter mais tetos. Tá? No passado tinha muitas fêmeas de 12, 14, hoje é muito mais de 14 a 16, tá? Ou até 18. Tá? Uma outra coisa bastante visível também é que as fêmeas hoje, no passado era comum, quando desmamava 12 era um número muito bom. Hoje tem muita fêmea com capacidade genética para desmamar 16, 17 ou até 18 leitões. Tá? E que eram coisas que no passado a gente não via. Tá? Então, sobre a parte reprodutiva, assim, fazendo um resumo das coisas mais tangíveis, mais palpáveis, a gente pode dizer a parte de nascidos, como também a parte da capacidade de desmamar mais, como também a parte de ter mais tetos. Tá? Tá. A Austrália é um país um dos poucos países que está isolado no mundo, porque não é permitido desde a década de 90 de levar de introduzir material genético. Então, se você for visitar uma granja hoje na Austrália e você tem um bom conhecimento do que é o material genético, você vai facilmente ver que ainda tem muita fêmea de 12, de 13, de 14 tetos, por exemplo, que é uma coisa assim palpável, tangível, visível. Tá? Também você não vê muita fêmea parindo 18, 19, 20 ou 22 leitões. Tá? Por quê? Porque como é um país fechado, é um país, em termos de suinocultura, pequeno, tem 300 e poucas mil fêmeas, tá? O progresso genético não tem a mesma velocidade que é o progresso genético a nível global, tá? Como a gente já estava comentando. Tá? Então, na parte reprodutiva, e tem outras características. Tá? Hoje as fêmeas são inseminadas até numa idade mais precoce do que era no passado. Então, as fêmeas, a puberdade delas chega numa fase mais jovem. Tá? Sim. Na parte principalmente a parte de terminação, é lógico que o ganho principal na parte de conversão e de ganho de peso, apesar de que também tem o animal de hoje, temos muita seleção feita em termos de robustez, e também na parte de indústria, né? O melhoramento genético feito a nível das granjas, que impacta na indústria, principalmente na parte de qualidade de carcaça, ou seja, quantidade, espessura de tocinho e principalmente maior quantidade de carne nas partes mais nobres. Tá? Se a gente for pegar um animal de 100 quilos de carcaça do ano 2005, digamos, e de 2020, a quantidade de bacon que tem, mesmo que seja o mesmo peso de carcaça, a quantidade de bacon que tem de panceta, que é conhecido aqui no Brasil, ela é muito maior. Sim. Por quê? Porque é uma das coisas que tem focado bastante no melhoramento genético, porque agrega muito mais, ou seja, tem muito mais valor no mercado. Tá? Um outro ponto que a genética tem feito, a parte de nascer mais, de ganhar mais peso, de ter melhor conversão, é que o animal pode ser levado a 130, 135 quilos, sem ter ou seja, muitos fatores negativos. Por exemplo, no passado o animal chegava a 100 quilos, a velocidade de crescimento dele começava a decair. Tá? A conversão deles, do animal aí de 90 a 100 quilos, já começava a cair muito mais do que hoje com um animal de 125, 130 quilos. Tá? Então, tudo isso aí só foi possível pelo melhoramento genético. E você colocou bastante bem que num programa genético ou seja, não existe somente nascidos totais, ou não existe somente
digamos, conversão, tá? É o balanço das diferentes coisas, porque Sim. o mercado muda, tá? As prioridades mudam, tá? Um país da Ásia dá mais valor para certas coisas, um país da América do Sul mais valor para outro, uma silvicultura na América do Norte mais para outra. Tá? Então, por isso que existe um balanço, tá? De vários fatores. Tá? No passado, ou seja, hoje em dia, um dos fatores também que entra bastante no programa de melhoramento genético é a parte da robustez dos animais. Sim. Tá? Essa é uma dúvida, né? O pessoal sempre pergunta se eu tenho um animal que ele tem um alto potencial genético, né? É um animal que vai ser menos resistente no meu sistema de produção se ele passar por desafios? É um animal que vai ser mais sensível, né? Natal, vou pensar da seguinte forma. Se a gente pegar um animal de alto melhoramento genético e um animal desses mais de campo, aí, sabe? Eu tenho certeza que se ele cair no campo sozinho, o animal de campo ele vai ter muito mais resistência, ele vai ser muito mais robusto do que um animal de alto valor genético. Tá? São duas coisas bastante distintas. Um animal desse o suíno caipira e coisa assim, Sim. dificilmente ele adoece. Tá? Ou seja, comparado com um animal de alto melhoramento, de alto melhoramento genético. Só que ele não é competitivo também, né? Tá? É lógico, se ele for exposto a desafios muito grandes, o animal caipira ele tem muito mais resistência do que um animal de alto nível genético. Tá? Não significa, por isso, também que o animal de alto nível genético, ninguém vai conseguir sobreviver hoje produzindo carne com um animal caipira, mesmo que ele seja muito mais robusto, muito mais resistente. Tá? Por quê? Porque ele vai custar muito mais caro para ele, em termos de conversão, em termos de... O ganho de peso dele vai ser muito menor. Tá? Então, o animal de alto valor genético, ele no final te dá muito mais retorno. Não significa que robustez tem todo o valor. É importante a robustez, sim, mas é importante também o ganho de peso, a conversão alimentar, a carcaça que esse animal vai produzir, a quantidade de quilos de carne que tem, o todo. Né? Aquilo que se falou, é difícil fazer melhoramento só pensando num aspecto só, tá? Num quesito só. Tá? Pensando nessa parte tanto da robustez quanto também de qualidade de carcaça e de carne, também um ponto importante, igual você mencionou, que o animal a campo ele passa por mais desafios, né? Então, a gente tem informação desses animais também para levar informação para os animais que estão no topo da pirâmide, né? Os animais de elite, mensurar essas informações a campo, né? Sim. Os programas genéticos hoje eles usam a informação, ou seja, o programa do Gene Crossbred, que é o sêmen, ao mesmo tempo que está usando o sêmen para multiplicar, para ir fazendo um melhoramento genético dentro das grandes elites, esse sêmen ele vai também para granjas comerciais, para uniformizar, para fazer muito mais, ou seja, tornar o mundo muito mais real, digamos, tornar o que é a realidade da produção, reais, os desafios reais que tem na produção. Né? É lógico que um animal dentro de um ambiente de baixos desafios, que seria o ideal, tá? Ele vai ter um desempenho melhor. Só que a gente sabe que a realidade não é assim. Toda granja tem seus desafios e quanto mais velha a granja ela for, mais vai acumulando o nível de problemas. Tá? Por isso que tem granjas que vão sendo despovoadas ou vão sendo substituídas a cada número X de anos. Tá? Chega um ponto que elas não são mais competitivas. Tá? Mas o Gene Crossbred é uma forma de você identificar quais animais têm maior robustez, quais animais têm menos defeitos, ou quais famílias têm menos defeitos, e que pode se expressar melhor nas condições reais de vida, digamos. Tá? Pensando na parte de qualidade de carne e de carcaça, né? Também tem um trabalho sendo feito nos últimos anos, mais intensificado ainda nesse sentido, né? Sim. O que você tem visto de diferença? Bom, genética é uma coisa de longo prazo. Tá? Não adianta a gente querer dizer o seguinte, olha, lógico, o progresso genético ele é contínuo. Eu diria, digamos que, por exemplo, hoje em dia, nos últimos anos, agora, cada suíno, a cada ano, se uma granja ou um sistema está fazendo introdução contínua de material genético, tanto a linha fêmea quanto a linha macho, a gente precisa ver mais ou menos, a gente vai ver usando tudo igual, tá?
só pelo melhoramento genético, uma economia mais ou menos de 4 quilos de ração por suíno a cada ano. Tá? Então, se esse ano eu gasto 220 quilos para fazer tantos quilos de carne, para fazer 100 quilos de carne, 100 quilos de suíno, no próximo ano eu vou gastar 216 para fazer os mesmos 100. Tá? E assim por diante. Tá? O mesmo em termos de ganho de peso. Tá? Normalmente, o ganho de peso fica aí por volta aí de 18, 20 gramas tá? a cada ano. Então, se for pensar que um suíno tem, por exemplo, fica 160, 170 dias, essas 20 gramas, quanto que o suíno a mais vai produzir por ano. Tá? Como também na parte de nascidos, digamos, que são coisas mais tangíveis, é um ganho genético, poderíamos dizer, de 0,3, 0,28, 0,3, 3,32 de nascidos a mais a cada ano. Tá? Então, se esse ano uma granja tem 16 nascidos e ela está fazendo todo aquilo que deve ser feito em termos de genética, se esperaria que o próximo ano fosse aí 16,3 e o próximo ano 16,6 e assim por diante. Pode acontecer que de um ano para o outro não tenha o mesmo progresso, tá? Por razões diferentes, estado sanitário, clima, nutrição, micotoxinas, uma coisa ou outra, mas na média o que a gente tem visto é um ganho aproximado aí de 0,3 nascidos totais. Tá? Então, se formos analisar o que o progresso genético ele impacta, se a gente pensar uma granja, um sistema de produção que tem 20 mil partos, só pelo progresso genético, seriam 6 mil leitões a mais produzidos. Tá? Por ano. Se for pensar que essa é uma granja que produz 200 mil leitões por ano, se for pensar que economizam 4 quilos por cada suíno, a gente multiplica 200 por 4, são 800 toneladas de ração. Tá? Se for pensar que o ganho seja de 18 até 20 gramas, vamos usar 20 gramas para fazer a conta mais fácil, por cada suíno, tá? E que na fase de engorda, digamos, esse suíno fica aí 100 dias ou 100 e alguma coisa de dias, são essas 20 gramas por dia, representa aí os 2 quilos. Tá? Então, o ganho genético é esse que lógico que o ganho genético não é simplesmente na parte de conversão, na parte de crescimento e na parte de leitões. Tem outras características. Tem robustez, tem habilidade materna, tem produção de leite. Todos esses fatores entram. Tem sabor de carne, ou seja, esse é o outro aspecto também mais recente que está sendo incluído. Parte da maciez da carne. Maciez da carne, ou seja, são todos aspectos que hoje fazem parte de um programa genético. Por que isso não era feito no passado? Bom, primeiro porque talvez a gente não tinha todas as ferramentas disponíveis que tem hoje. Tá? O outro ponto também importante que a gente não fazia antes e faz hoje a gente sabe muito mais do que ontem. Tá? E também tem a parte a ciência está evoluindo a cada ano. Tá? Então, cada geração, a cada ano, as coisas vão sendo, o progresso vai sendo maior. Tá? Não existe, vou dizer, vou chegar a um limite de 2 de conversão e aí para. Se a gente for avaliar frango, há muitos anos era 2, hoje já são números diferentes. E a cada ano vai melhorando 0,01, 0,02 ou assim por diante. Tá? E é a mesma coisa na área de suínos. Tá? Perfeito, Piva. Acho que toda essa sua colocação mostra toda a importância, né, da junção dessas características dentro do programa de melhoramento genético, como que elas trazem o benefício e o porquê que é importante o pacote completo, né, e não olhar só para uma ou outra característica. Né? Sim. E a parte disso também, o que é importante, Natália, quando pensar o seguinte, por que a gente recomenda 65% de reposição numa granja multiplicadora? Tá? Porque você faz progresso genético com a introdução de sêmen ou com a introdução de animais. Tá? Aquela fêmea que geneticamente, por exemplo, uma fêmea mais velha, geneticamente, ela pode até ter competitiva com uma leitoa, tá? Mas a tendência é que as leitoas tenham um valor genético superior àquela fêmea de 7, 8, 10 partos. Por isso que a gente recomenda, por exemplo, a nível de uma granja de multiplicação,
um nível de taxa de reposição maior. Sim. Mesmo a nível comercial, tá? Também a gente só faz progresso genético com a introdução de sêmen ou com a introdução de leitoas. Tá? A introdução que a gente diz é colocamos uma leitoa no lugar de uma matriz velha. Pode ser a leitoa produzida dentro da própria granja, mas o progresso genético ela vem com a introdução de sêmen, de machos novos e com a introdução de leitoas que vão substituir as matrizes mais velhas. Fazer essa atualização genética. Fazer essa atualização genética. Então, se for pensar hoje o que é o progresso genético, assim, num programa macro, assim, a gente pode dizer de 1,6%, 1,7% até 1,8% ao ano. Tem, o progresso genético não é uma coisa assim estática, ela pode mudar, o progresso pode ser um pouco maior, um pouco menor, tá? Os valores mudam, tá? O mercado muda. Tá? No passado era muito mais ênfase, por exemplo, em diminuir a espessura do toxina. Tá? Hoje já os valores são completamente, não é tão prioritário como era no passado. Tá? São outros objetivos. São outros objetivos. Tá? No passado, por exemplo, hoje tem uma grande ênfase, principalmente na parte, porque as instalações hoje são muito mais caras do que eram alguns anos atrás. Então, e se a gente for analisar hoje, construir uma granja hoje, ela custa muito mais em valores reais do que custava alguns anos atrás. Tá? Então, todas as gramas a mais e os dias a menos que a gente pode produzir a mais, elas têm um benefício menor custo, né? No custo, isso. Tá. Perfeito. Obrigada, Piva. Muito obrigada pelas colocações. Espero que todos tenham gostado do programa. Até a próxima.